Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Aislan para mais uma videoaula hoje, aqui diretamente do estúdio A da página Geografia Lúdica, onde nós vamos trabalhar primeiramente o conceito do uso da geografia. Meus amigos, o uso da geografia no contexto escolar, no dia a dia. Como é que o aluno vai fazer uso dessa metodologia de ensino? Vamos lá? O primeiro conceito básico, né, as normas para a gente seguir, nós temos o que é o lugar. É uma questão bem interessante do que é o lugar, tá? Muita gente pergunta, pô, mas que pergunta mais assim, estranho que é o lugar. Mas vamos lá, o lugar ele tem um conceito X, um conceito básico. Lugar é o local onde ocorre o nosso cotidiano, tá? Onde vemos pessoas conhecidas ou não. Quando você transita pela rua, não é todo mundo que você conhece, não é todo mundo que você tem aquela relação interpessoal. Então, o lugar é o local onde ocorre o nosso cotidiano, né? Onde você conhece pessoas ou não, tá? Nessa questão de lugar, né, nós temos o cuidado com o lugar. Né? Por exemplo, aprender a cuidar desse lugar onde se vive é uma das ações mais importantes para proteger o nosso meio ambiente. Né? A gente cuidar do nosso lugar, a gente vai proteger o nosso meio ambiente, tá bom? E dentro desses cuidados com os lugares, né, com um lugar específico, um lugar onde muitas pessoas transitam, né, jogar o lixo em lugares não apropriados vai provocar uma degradação do meio ambiente. E isso é muito ruim, isso é muito complicado, gente. Isso não, né, atrapalha as cidades, atrapalha a questão da saúde, né? Nós temos também, cuidar do lugar, evitar a poluição visual, né? Essa poluição visual também é muito ruim. E esse contexto do lixo, né, inserido nos locais não apropriados do lugar, vai gerar uma proliferação de doenças, né, de insetos, de animais, como ratos, lacraias, baratas, esses animais que atrapalham todo o andamento de uma sociedade urbanizada, né? Então, nesse conceito, jogar o lixo no local é uma ação importante para cuidar do lugar onde vivemos, né? A gente tem que jogar o lixo em local adequado onde a gente vive. É fazer a sua parte de cuidar do meio ambiente. Se você faz a sua parte, automaticamente algumas pessoas vão seguir seu exemplo e logo isso vira um ciclo onde todo mundo vai agir da mesma forma, tá? No lugar onde você vive pode haver pessoas que chegaram de outros lugares distantes ou próximos, bem como pessoas que partiram para lugares que ficam distantes ou próximos. Ou seja, nesses lugares tem pessoas que vieram de perto, tem pessoas que vieram de longe, tem pessoas que vão embora para perto e tem pessoas que vão embora para longe, tá bom? Nesse contexto, né, da análise da geografia, nós temos o espaço geográfico e o espaço natural. E dentro desses dois conceitos nós temos as paisagens. A paisagem de ordem natural e a paisagem de ordem cultural. Né? Na paisagem, na verdade, vai corresponder tudo que é perceptível aos nossos sentidos, como visão, audição, tato e olfato. Né? A paisagem vai ser perceptível a esses sentidos nossos, que é visão, audição, tato e olfato. Né? Nas paisagens naturais, nós temos, por exemplo, as florestas tropicais, né, as florestas, cerrado, outro qualquer bioma, Mata Atlântica, vegetação de pradarias, coníferas, tudo isso vai ser uma paisagem natural. A paisagem cultural é aquela que foi humanizada, é aquela que sofreu a ação do homem. Um exemplo, as grandes cidades, igual Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Nova York, Paris. Todas essas cidades sofreram uma ação cultural, ou seja, uma ação humanizada, tá bom? Então, assim, voltando um pouquinho, a paisagem natural é o quê? Ela vai representar a parte do espaço em que o homem não influenciou, né? Onde o homem não agiu, onde o homem não colocou a sua questão de cultura, ok? Já essas paisagens culturais ou humanizada, né? Também chamada de paisagem artificial, ela é criada pelo homem por meio do trabalho, né? Como assim a construção de ruas, de pontes, viadutos, escolas, hospitais, né? Tudo isso vai influenciar em uma paisagem cultural ou paisagem humana.
Chegando no lugar ou saindo dele, né? No caso, as pessoas deslocam-se de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida, ou fugindo de guerras ou de problemas naturais, como as secas, né? A seca no Nordeste mesmo é um problema natural que faz com que milhares de nordestinos de todo um longo processo histórico do Brasil migram para outras partes do Brasil em busca de uma condição melhor de vida, tá bom? Nós temos, da questão do lugar, as relações entre os lugares, né? Por exemplo, a evolução tecnológica dos meios de comunicação propiciou uma rapidez de informações entre os diferentes e distantes lugares, né? Permitiu o quê? Que as pessoas se conhecessem, né? Que as pessoas conhecessem outros lugares, né? Outras culturas, que vão além do espaço onde vive. Então, essa questão da informatização para o lugar foi muito bom para as pessoas que passaram a conhecer outras regiões que até então não conheciam, né? Dentro desse espaço geográfico, nós temos o que? As dinâmicas do espaço geográfico, né? Esse espaço geográfico é o quê? É o espaço que o homem constrói e modifica. Espaço geográfico é o espaço onde o homem constrói e modifica, tá bom? Dentro do espaço geográfico nós temos dois conceitos, né, dois elementos, que é os naturais, que são as árvores, os rios, os relevos, e os culturais ou humanizados, né, que são as questões artificiais, que são as casas, prédios, pontes e assim por diante, né? O espaço geográfico ele é construído pelo homem mediante a apropriação e modificação da paisagem natural. Né? O homem ele vai alterar essa paisagem natural e vai criar um outro espaço geográfico, tá? O espaço geográfico ele vive em constante modificação, porque o homem, né, através das revoluções, ele vai mudando a sua forma de habitar. Né? Ele vai sendo moldado, esse espaço geográfico, né, mediante as transformações que a sociedade insere diante de suas necessidades. Né? A sociedade tem as suas necessidades, né? E aí ela vai modificar o contexto do espaço geográfico, né? Isso é uma questão normal e natural do homem, né? Nós temos a questão das várias avenidas importantes que cortam as grandes cidades do Brasil, e se você pegar um longo processo histórico, você vai observar que essas avenidas vão mudando constantemente de acordo com a evolução do homem, ok? Tá bom? Então, assim, o espaço geográfico é um elemento fundamental para o homem, tá bom? E a sociedade no espaço geográfico, né? Ela ocupa, ela constrói e ela transforma de forma diferente entre a sociedade. A sociedade ela não transforma uma igual a outra, não. Vai de acordo com a sua necessidade, com a sua demanda e com a sua cultura, né? Por exemplo, a sociedade indígena, ela provoca mínimas mudanças nessa paisagem natural, né? Por quê? Porque ela depende dessa paisagem natural para sobreviver, né? Utilizando da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Né? Hoje os índios trabalham com agricultura, né? Coleta de frutos e assim por diante, tá bom? Dentro desse contexto da sociedade no espaço geográfico, nós temos, por exemplo, a sociedade rural, né, que ela é uma paisagem natural modificada para a prática agrícola de substâncias ou para atividades comerciais, né? Você retira, com a retirada parcial ou total da vegetação nativa. Você tira uma parcela da vegetação natural ou até total da vegetação nativa para exercer a atividade de agricultura, tá bom? No caso agora, diferente da sociedade rural, a sociedade urbana, ela provoca as principais modificações da paisagem natural devido às maiores necessidades econômicas. Isso é fato. Necessidade econômica do ser humano vai provocar as principais modificações da paisagem natural, tá? Dentro dessa paisagem cultural, a sociedade urbana provoca as principais mudanças na paisagem natural. A sociedade urbana modifica a paisagem natural, tá bom?
dentro desse contexto ainda de sociedade urbana, de espaço geográfico, o espaço geográfico urbano ele modifica-se para atender às novas necessidades sociais e econômicas da sociedade. Então a sociedade, de acordo com a sua necessidade, ela vem alterar a sociedade ou o espaço urbano, né? Dentro do espaço geográfico nós temos algumas dinâmicas dessa sociedade urbana, né? E aí nós temos os vários tipos de trabalho, né, a grande quantidade de trabalhadores no país. E para entender essas necessidades sociais e econômicas da sociedade urbana, surgem diferentes profissionais para executarem os diversos trabalhos. A sociedade vai mudando, a paisagem vai mudando e vai surgindo outros profissionais para justamente atender essas mudanças, tá? E mesmo modificando a própria paisagem urbana no decorrer dos tempos, é possível encontrar ainda áreas da cidade que preservam o passado histórico, né? As grandes cidades históricas espalhadas pelo Brasil. Aqui na cidade, no estado de Goiás, nós temos a cidade de Goiás, nós temos Corumbá, nós temos Pirenópolis, Catalão, várias cidades que ainda, mediante todo esse processo de urbanização, ele fez com que ainda se registrasse essa questão de manter o passado histórico dentro dessa sociedade, dentro dessas grandes cidades, tá? Por exemplo, nós temos ali um outro também bem interessante no Brasil, é Salvador, né? Salvador na região do Pelourinho, né? Que durante a escravidão era um local onde os escravos eram castigados. Hoje não, hoje mudou tudo. Hoje casas em estilos coloniais, né, fazem parte desse centro turístico, abrigando restaurantes, centros culturais, né, e também o famoso Batuque do Olodum, onde Michael Jackson gravou um clipe, né, eu lembro muito bem, década de 90, que foi muito bom, mas muito bom mesmo, né. Dentro da dinâmica do espaço geográfico, nós temos as desigualdades socioeconômicas nos espaços geográficos. Né? Por exemplo, a construção do espaço geográfico e suas modificações não acontecem de maneira igualitária, né? Uma é mais lenta, outra é mais acelerada. Assim, desigualdades socioeconômicas acontecem no espaço. Quem tem recurso, quem tem capital acelera mais, quem não tem capital acelera menos. Isso é fato-chave, tá bom? Toda essa mudança no espaço geográfico vai gerar o quê? O impacto ambiental. Aí é um problema, meu caro aluno, é um problema muito grande. Você às vezes, a sua família às vezes já gerou um impacto ambiental muito grande onde você mora, em outra região que você frequentou, né? E esse impacto ambiental, ele vai consistir na modificação que o homem provoca ao meio ambiente, que infelizmente, gente, em muitos casos é extremamente negativo. Né? Diversas formas de poluição e desmatamento ocorrem dentro das atividades que o homem exerce, gerando esse impacto ambiental. Tá? Esse uso indiscriminado do espaço e nesses impactos ambientais, por exemplo, ao construir e modificar o espaço geográfico sem planejamento ambiental, o homem provoca desmatamento, o homem vai provocar depósito de lixo, de esgoto em locais inapropriados, poluição do ar, que afetam a própria vida dos habitantes, tá bom? Desculpa aí, tosse essa poeira, calma, não tô infectado com coronavírus não, é só a poeira mesmo, tá bom? Ok? Pessoal, então assim, essa é a dinâmica do espaço geográfico, é a questão do lugar, da paisagem, né? A paisagem natural, a paisagem cultural, aquela que o homem não modificou, aquela que o homem modificou. O que nós temos que fazer? Nós temos que preservar o nosso espaço geográfico, manter o nosso local, o nosso lugar limpo, adequado, bem apropriado para o desenvolvimento da população, tá bom? Essa aqui é mais uma videoaula do professor Aislan, né, do canal Geografia Lúdica, canequinha básica, vamos tomar uma água aqui. Uma água aqui, logo tá chegando essa caneca aqui para vocês, né? O Brasil inteiro vai chegar essa caneca personalizada do Grupo Geografia Lúdica. E aguardo vocês para uma próxima videoaula. Obrigado e tchau.